Que alegria estarmos em mais um XGen Lives. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai tocar a sua vida hoje de forma sobrenatural, gerando fé, alegria e milagres. Você crê? Por isso agora eu quero te convidar a se separar aí onde você está, a se desligar das questões ao redor e ir a um lugar tranquilo onde você possa ouvir Deus falar com você sem se distrair. E eu gostaria de começar agora esse tempo fazendo uma oração por você. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós convidamos agora a tua presença neste lugar. Aquieta o nosso coração, a nossa alma, porque nós queremos ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais perto de ti nessa noite. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e ative a nossa fé, para que haja transformação, vida e milagres nessa noite, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Eu gostaria hoje de compartilhar com você uma palavra que está em Ezequiel 37, dos versículos 1 ao 10. Acompanhem comigo, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida e vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro cantos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia! Que tremenda palavra, meus queridos, que nós acabamos de ler. E com isso eu quero compartilhar com você o tema: declare. Repita comigo: declare. E hoje nós vamos entender a força das palavras e das declarações. Bom, queridos, tem algo na minha vida que toda vez é uma frase que, quando eu ouço de um dentista, eu não gosto dessa frase, que é a seguinte frase: você precisa extrair um dente. Não, é sério, gente. Eu já passei por algumas experiências no passado de ter que extrair dentes, e porque elas não foram tão bem, vamos dizer assim, boas experiências, eu não gosto dessa frase, eu não gosto de ouvir isso. E quando eu fui arrancar os 4 primeiros dentes, eu sofri muito. Isso mesmo, gente, 4 primeiros dentes, porque eu já arranquei 8 dentes e eu ainda tenho dente na boca. Glória a Deus por isso, né? Porque olha aqui, ó, estão todos aqui. Mas enfim, e com o passar dos anos, eu acabei mudando aí de dentista. Conheci a doutora Pati Paiva, que todo mundo conhece aqui da igreja, né? Um beijo, Pati, pra você. E então, quando eu fui no consultório da Pati, ela me disse essa frase tão temível. Ela disse: Priscila, você vai ter que extrair
o dente do cisne. Isso mesmo, gente, que você acabou de escutar. Ela falou, você vai ter que extrair o dente do siso, traduzindo, tá? E eu falei para ela, ok, tá, quantos dentes? E ela disse, os 4. E quando ela falou isso, eu falei, ok, sem problema nenhum, eu vou esperar dar algo, né? O dia que der algum problema, eu vou e arranco o dente. Até que esse dia, então, chegou. E olha só o que aconteceu. Eu fui e arranquei o meu primeiro, né, dente do siso. E é sério, gente, esse dente, ele tava deitado. Eu não sei se você já passou por uma experiência assim, você vai entender o que eu tô falando. O dente estava deitado, deu o maior trabalho. Nós ficamos horas, porém, conseguimos. E então, aquele dente foi extraído e deu tudo certo. Mas, né, a grande questão é que eu estava prestes a viajar e eu faria uma viagem dentro de um mês e era mais do que o tempo suficiente para eu poder me recuperar dessa cirurgia. Porém, eu não contava com algo. A verdade é que eu tive um problema na cicatrização desse dente. E olha só o que aconteceu. Aquele bendito daquele buraco, gente, ele não fechava. Não fechava. E eu fiquei 3 semanas com uma dor insuportável. Uma dor que não tinha explicação. Até que então eu procurei o consultório, eu procurei a doutora. E quando eu estava voltando ali para minha casa, eu ali fui cheia de Deus e eu comecei no meu carro a orar de forma intensa, a clamar. E Deus me fez lembrar a palavra de Ezequiel e eu comecei a declarar a palavra de Ezequiel 37, conforme nós lemos aqui. E eu comecei a declarar sobre os ossos da minha boca, que eles seriam cobertos de carne, de pele. Eu orei, declarei exatamente a palavra como nós acabamos de ler. E olha só o que aconteceu, gente. Quando eu cheguei na minha casa, imediatamente as dores acabaram e eu fui completamente curada. Cerca de 5 dias depois, aquele buraco, vamos dizer assim, estava totalmente cicatrizado. E isso, nessa experiência, na verdade, me deu até mais coragem de arrancar os outros 3 dentes, gente, que ainda faltavam. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei ali na dentista, eu falei para ela, Paty, hoje você vai conseguir arrancar esse dente em 15 minutos. E ela disse amém. Olha aí a importância de procurar um dentista de Deus, hein? E ali, quando já estava passando 10 minutos, na verdade, que ela já tinha me anestesiado e estava ali começando a amolecer aquele dente, eu olhei para o relógio que estava na minha frente e ali ainda faltavam 5 minutos e então eu orei para Deus assim, Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas em 5 minutos, esse dente tem que sair da minha boca e eu ainda tenho que estar com os pontos tudo tomado direitinho. Não quero saber como vai acontecer. E quando eu terminei de orar, aquele dente literalmente ele pulou da minha boca, que ela quase que teve que pegar no ar. Vocês acreditam nisso? E quando isso aconteceu e eu vi que essas declarações tinham poder, os outros 2 que faltavam, eu fui um pouco mais esperta. Então eu cheguei no consultório e disse para a Paty, doutora, esses dentes serão arrancados em 10 minutos. E assim foi. Assim aconteceu. Os outros 2 dentes foram arrancados em exatamente 10 minutos. Não foram em 9 e nem em 11, foi em 10 minutos. E com isso eu aprendi uma lição. Que as palavras da minha boca determinam o meu futuro. Ou seja, as palavras que eu declaro determinam o que será. Deus, quando Ele criou Adão, olha só, Ele deu a Adão a autoridade para dar nomes. E como a palavra de Deus diz, conforme, né, Adão chamou, assim foi. Olha só o que diz em Gênesis 2:19, diz assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse para cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Olha só que interessante o que nós acabamos de ler, queridos. Deus está dizendo o que através dessa palavra? Que Ele nos deu poder para nomearmos os nossos dias. E hoje eu quero te perguntar, como você tem chamado os seus dias? Talvez você olha para os seus dias e os chama de fracasso, de derrota, de dificuldade, de solidão. Como você tem nomeado os seus dias? Depressão, vícios incontroláveis. Como você tem chamado o seu trabalho, a sua família? Hoje o Espírito Santo quer nos fazer refletir. Sabe por quê, queridos? A palavra, ela é um material que o Espírito Santo quer agir. A palavra é o que Ele usa para transformar a realidade. Provérbios 18:21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Olha só, como que Ezequiel então alcançou o milagre de Deus para a sua vida? Sabe, queridos, ele foi levado através de um caminho a alcançar esse milagre. Porque alcançar o milagre não é algo automático, é um processo. E nós precisamos aprender esse caminho de como conquistar o milagre de Deus. Quantos desejam hoje aprender através da vida de Ezequiel esse caminho tremendo? Fala assim, uhul! Aí na sua casa, fala aí no chat, uhul, galera! Bom, queridos, o que Deus está querendo nos dizer aqui nessa noite é que Ele quer que você avance, que você cresça, que você prospere em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer te erguer como vencedor e nós vamos aprender como alcançar esse resultado, amém? E por isso eu quero aqui chamar a sua atenção para o primeiro aspecto que nós vamos falar nessa noite, que Ezequiel viveu. Ezequiel, ele teve que aprender a encarar de frente a situação que ele estava vivendo. Sabe, queridos, Ezequiel, ele ali naquela situação onde ele estava, ele não teve como fugir. Olha só o que diz ali o versículo 2, acompanhe comigo. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam como? Lê aí comigo, estavam como? Estavam muito secos. Então, o que nós vemos aqui que Ezequiel ele teve que enfrentar? Primeiro, ele teve que viver, queridos, uma situação muito difícil, onde ele teve que passar por um vale. E não foi qualquer vale, era um vale de morte. Ele teve ali que enfrentar e ver muitos ossos secos diante dele. E sabe, queridos, eu estava me lembrando essa semana de uma palavra que nós fomos ministrados ali em janeiro na convenção em Bogotá, através da vida do apóstolo Rony Oliveira. E o apóstolo Rony, ele dizia assim, ele nos fez uma pergunta e eu quero deixar essa pergunta hoje para você. O que você precisa para viver um milagre? Veja bem a minha pergunta. O que você precisa para viver um milagre? Responde aí agora no chat. Aí onde você está, escreve aí. O que você precisa? O que você acredita que um cristão, uma pessoa de Deus precisa para viver um milagre? E eu não sei qual está sendo a sua resposta, que eu estou acompanhando aqui. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas escreveram fé. Sim ou não? Porque a fé, ela é importante para viver o milagre. Mas a verdadeira resposta não é essa. O que você precisa para viver um milagre é um problema. Você sabia disso? Se você tem um problema, quem é que tem um problema? Você tem um problema? Então eu quero te dizer. Então você tem um milagre em potência. Ou seja, queridos, um milagre para ele acontecer, nós vamos ter que passar pelas questões, pelos problemas. E talvez é exatamente esse vale que você se encontra nessa noite. Um vale de problemas, talvez essa seja a realidade que você está vivendo hoje. E sabe, hoje é dia sim de assumir essa situação.
de entender que não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter dificuldades. E nós vamos ter que passar muitas vezes por esse vale de ossos secos, onde nós vamos encarar de perto a morte nos sonhos, nas emoções, sentimentos muitas vezes de solidão. Mas eu quero te dizer, meu querido, hoje Deus quer nos ensinar como sairmos dessa condição, sabe? Deus quer te ensinar que há algo impossível que Ele pode e Ele quer fazer por você. Se você deseja sair desse vale, é para você essa palavra. E isso vai nos levar a um segundo aspecto que nós devemos observar nessa noite, que é a importância de crer. Repita comigo, crer. Deus levou Ezequiel à frente da situação e perguntou ali no versículo 3, vejam bem, estes ossos poderão tornar a viver? E olha o que ele respondeu, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel logo de cara, ele não podia crer que esses ossos voltariam a viver, senão ele teria respondido sim. Mas a verdade é que ele teve uma atitude de sabedoria, queridos. Ele sabia o poder das palavras que saem da nossa boca. E ao invés de declarar a situação que ele estava literalmente vendo, ele poderia ter dito, ó Deus, tá osso, hein? Tá muito seco, o negócio literalmente tá terrível. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar diante da situação, ele simplesmente parou e pensou. E ele não declarou nenhuma palavra à toa na hora da emoção. Ele agiu ali como? Com sabedoria. E o que foi que ele fez? E aí, Ezequiel, você crê que os ossos voltarão a viver? O que foi que ele fez? Passou a bola para Deus e ele respondeu, Senhor, tu o sabes. Queridos, aí está a grande sacada dessa história que nós estamos acompanhando, dessa palavra nessa noite. Diante daquilo que você está vivendo hoje, diante desses ossos secos que estão aí sobre os seus olhos, que você vê todos os dias. Hoje, o Senhor te pergunta o que você está vendo. Mas sabe, queridos, não fale o que está no seu coração. Faça como Ezequiel, pare, pense e passe essa bola para Deus. O milagre, queridos, para ele primeiro acontecer, nós vamos ter que passar pela situação difícil. E é nesse momento que nós vamos buscar forças em Deus. Para quê? Para crer. Porque crer nos levará a continuar a buscar o milagre. A resposta de Ezequiel diante dessa situação foi, Senhor, tu sabes. Ou seja, ele estava dizendo em outras palavras, eu quero crer que sim, eu quero crer que é possível. Entenda que quando se tem fé, não significa que tudo na nossa vida fluirá facilmente e que nós teremos poucos problemas. A fé, ela não é gerada num mar de rosas, mas sim no meio das turbulências. E como a própria palavra nos ensina, a fé, ela vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus, ou seja, precisa haver uma revelação da palavra de Deus no nosso interior. Então eu recebo um rema, eu recebo aquela palavra específica para um tempo específico, como hoje, por exemplo, você está recebendo, e aquela palavra, então, ela vai ativar o meu coração. O Espírito Santo, ele vai, na verdade, avivar essa palavra no meu coração, para que em mim seja gerada uma fé miraculosa. Será que você entende o que Deus está te dizendo? Queridos, olha só, um milagre começou a ser gerado no interior de Ezequiel.
E por isso ele olhou para Deus e ele respondeu: Senhor, tu sabes. E a verdade é que essa resposta é uma resposta linda, porque o que ele estava na verdade querendo dizer era o seguinte: Senhor, se sim ou não, se vai voltar a viver ou não, eu não sei, mas tu és o Deus do impossível. E é exatamente essa resposta que nós precisamos dar a Deus em meio às provas que nós vivemos, em meio aos vales que nós atravessamos. Crer é tirar os olhos da situação presente, que tem afetado a nossa mente, que tem afetado as nossas emoções. Tirar os nossos olhos desses ossos secos. E por isso hoje eu quero te dizer algo. Comece a visualizar a situação de forma diferente. Comece a imaginar essa situação, o contrário do que está acontecendo, do que você está vivendo hoje. Deus está te chamando a visualizar o seu milagre. Por isso hoje Ele te pergunta: acaso esses ossos poderão reviver? Deus quer hoje nos ensinar a visualizar e não apenas ver. Olha só o que nós acabamos de falar: visualizar e não apenas ver. Ou seja, Deus está nos ensinando a caminhar não por vista, mas por uma visão. E a vista e a visão são aspectos completamente diferentes uns do outro. E Deus está dizendo: o seu caminho a partir de hoje não pode ser por vista. A pessoa, quando ela caminha por vista, ela segue por aquilo que ela vê, não é? Por aquilo que é natural do homem. Ou seja, vê as dificuldades, acredita nas dificuldades, acredita que esse é o destino, passar por essas situações. Quem caminha por vista, vê somente o problema e fica tentando encontrar saída, fica tentando encontrar soluções humanas e a maioria das vezes não tem resultado. Sabe, queridos, e é aí que as coisas acontecem e viram dentro de nós como uma bola de neve, não é verdade? E aí gera aí uma série de misturas de sentimentos, de emoções como medo, frustração, desânimo. Isso vão gerar palavras negativas, porque nós vamos expressar com a nossa boca o que está dentro do nosso coração. E assim, um mundo de impossibilidades será colocado diante de nós. Quando nós caminhamos por visão, é algo completamente diferente. Caminhar por visão é para aqueles que vão voar alto, né? A vista, ela diz não diante das situações, mas a visão diz que sim, que é possível, porque você não vê pelo humano, você vê pelo Espírito. Enquanto a vista, ela vê o problema, a dificuldade, a visão, ela vê o milagre, ela vê a oportunidade. E Deus está te chamando a crer, para que a sua fé seja ativada hoje e você receba a substância necessária para que haja mudança, para que haja transformação de vida, porque o Deus do impossível é o Deus que está aqui e é o Deus que te toca nessa noite. Você crê? E isso nos leva a um terceiro aspecto, através da vida de Ezequiel, que nós precisamos aprender. Que foi quando Ezequiel então começou a declarar. Então, quando ele viu a situação, olha só, ele começou a declarar novas palavras e não o que estava no seu coração. Deus disse a Ezequiel: profetiza, ou seja, repita comigo. O que Deus está querendo dizer com isso? Ezequiel, não fale o que está no seu coração, mas o que está no meu coração. Isso é o que o Senhor estava dizendo a ele. Ezequiel, não são os seus meios, são os meus.
Ezequiel, não são os seus caminhos, são os meus caminhos, aprende comigo. Olha só aí o que diz o versículo 4 ao versículo 6, diz assim, acompanhe comigo. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso é o que eles tinham que profetizar, ok? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém. Porque Deus viu fé em Ezequiel, ele disse, profetiza. Será que você entende isso nessa noite? Na medida que Ezequiel começou a declarar a palavra, a profetizar, ele foi crendo, a sua fé foi aumentando. E ali, a palavra que saiu da sua boca teve poder naquele momento. E sabe, queridos, eu quero te chamar a atenção a uma frase nessa noite. A palavra que sai da boca e é gerada em fé produz o milagre. Será que você pode entender o que Deus está dizendo? Deus está nos levando a mudar a nossa linguagem, a aprendermos uma nova linguagem. Uma linguagem de poder que vem de Deus. E o Senhor, desde a criação, Ele deu ao homem esse poder de nomear, de criar, como nós falamos agora aqui, né? No início da pregação. Então Deus nos deu o poder dessa palavra criadora. E aquilo que eu falo, que eu determino, assim será. Seja ela negativa ou positiva, não é verdade? Por isso que a Bíblia fala que de uma mesma fonte é impossível jorrar água doce ou amarga. Então nós temos, queridos, que buscar, né? O que nós estamos procurando com as palavras que saem da nossa boca. Se nós estivermos cheios de Deus, essas palavras serão transmitidas em fé. Você sabe algo muito curioso que eu aprendi lendo um livro nesses tempos, que diz que a neurologia, ela diz que o centro da fala no cérebro, ela controla todos os nervos. Vocês entendem isso? Então, quando eu declaro uma palavra assim, por exemplo, eu vou ficar fraco, o que acontece? Todos os nervos, eles imediatamente recebem a devida informação. Precisamos nos preparar para enfraquecer. E veja bem, né? Então, os nervos, eles literalmente pensam, vamos dizer assim, recebemos instruções da nossa central de informações que nós devemos enfraquecer. E então, todas as células começam a se ajustar, né? De forma física, para a fraqueza. Agora, veja bem, se nós começarmos a declarar, eu sou forte, eu sou capaz, Deus me escolheu, eu vou ultrapassar as barreiras. Vejam bem o que vai acontecer. Os nossos nervos vão começar a se fortalecer e eles vão receber poder, força do centro nervoso e todo o nosso corpo trabalhará e será conduzido para alcançar o êxito, pronto para novos desafios e para vencer. Hoje é dia de mudar a linguagem. Hoje o Espírito Santo, ele quer nos transformar. Por isso nós precisamos, como nós vamos conseguir mudar a palavra da nossa boca? Estando próximos da palavra de Deus. Está aí a importância dos devocionais. Está aí a importância de ler, de estudar, de meditar na palavra. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós nos alimentamos da palavra, a verdade é que nós estamos alimentando o nosso sistema nervoso a um novo vocabulário.
um vocabulário progressivo, construtivo, produtivo, vitorioso. E ao declarar a palavra, repetir a palavra, nós vamos estar fazendo com que o nosso corpo e tudo que nós temos trabalhem, trabalhem para essa grande conquista e nos ajude a enfrentar as circunstâncias. Entenda algo, Jesus e a sua palavra são um. E quando eu libero a palavra de Deus, na verdade eu estou liberando a sua presença. E o Espírito Santo, ele precisa das minhas palavras para que ele venha se mover. Hoje talvez você esteja vendo uma situação impossível diante dos seus olhos. E esteja provando morte nas emoções, nos sentimentos, nas suas finanças, morte nos seus sonhos. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo de Deus que está aqui, ele te pergunta: acaso poderão viver? Acaso você consegue ver essa situação que você está vivendo sendo hoje mudada, sendo hoje transformada? Será que você consegue crer com todo o seu coração? Então diga ao Espírito Santo: eu creio. Esses ossos voltarão a viver. Agora sabe o que Deus te diz? Tome a decisão de sair da vista e entre hoje na visão de Deus. Comece a visualizar a transformação. Comece a visualizar esse milagre sendo gerado e então comece a declarar vida, transformação nessa situação que você está vivendo. Declare o que pela fé você está conseguindo ver. Olha só que tremendo. Declare hoje sua promoção, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar hoje portas abertas, a sua célula cheia de visitantes, cheia de pessoas. Começamos essa semana células de paz. Não se entristeça pelo que foi. Comece a declarar o que será, o que Deus fará por você, o que Deus fará no ministério, o que Deus fará na sua família. Declare cura, vida. Isso é o que o Espírito Santo quer fazer com você. Sabe por quê, queridos? A visão sem ação é ilusão. E hoje, olha só o que a palavra de Deus ali nos diz no versículo 7. Diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Enquanto ele profetizava, Ezequiel profetizava, olha só o que aconteceu. Ele começou a ver, a ouvir o som do milagre, o som da bênção. Será que você aí na sua casa consegue ouvir o barulho da bênção, da glória de Deus e do milagre chegando até você? Eu quero te dizer, então você está preparado para o quarto aspecto, que é a conquista. Diga comigo, conquistar. Conquistar é o que Deus tem para você. Um novo tempo de bênçãos e conquista. Olha só o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Ezequiel então declara bem forte: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E ali a palavra diz no versículo 10 que começa a se levantar e ficar de pé aqueles ossos e eles se transformam num grande exército. Olha só que tremendo milagre concluído. O Espírito Santo entra em ação, sopra fôlego de vida. E o mesmo Espírito que soprou vida sobre o corpo morto de Jesus é o mesmo Espírito que hoje vem e sopra sobre a sua vida. Há uma palavra que está em João 11, 25 que diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim,
ainda que morra, viverá. Aleluia, essa é a palavra de Deus para você. Toda raiz de maldição sobre a sua vida, de ação do mal, de falência, de divórcios dentro de casa, de depressão, de solidão, de abandono, toda raiz de enfermidade, toda raiz, esses problemas emocionais, esses ossos secos que estão adiante de você. Eu quero te dizer, não ignore essa situação. Olha para ela de frente. Olha para esses ossos secos hoje e comece a crer. Comece a visualizar essa situação sendo transformada aí onde você está. Comece a ver o contrário. Não se deixe intimidar pelo que você está vivendo hoje e então passe a declarar o contrário dessa situação real. Comece a declarar palavras de vida, de milagre, de ressurreição, a profetizar, porque tudo que você disser, assim será. E se você crer, a partir de agora você já vai começar a ouvir o som do milagre, o som da conquista. A alegria está sendo gerada agora no seu interior e toda a morte é arrancada e trocada por vida. Se você crê, receba aí na sua casa, receba onde você está e prove esse espírito de conquista que é o que Deus tem para você. E agora, para nós encerrarmos esse tempo, eu quero fazer uma oração para selar essa bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. Feche os seus olhos aí onde você está. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você. Espírito Santo, nós cremos e recebemos o poder dessa palavra nessa noite. Nós cremos que o Senhor é vida, ressurreição e milagres. E hoje nós nos colocamos diante dessa situação de adversidade, diante desse vale que nós temos atravessado, de morte, de destruição, de solidão, de abandono. E como diz a tua palavra, o Senhor é Deus que conhece o nosso coração. E por isso nós te pedimos agora, venha ao nosso encontro, Senhor. Vem e transforma essa situação que nós estamos vivendo. Nós não queremos perecer diante da falta de fé. Por isso hoje nós abrimos o nosso coração e recebemos essa palavra rema, que gera confiança, que gera o crer. Nós hoje declaramos que nós cremos, Senhor, no milagre. E se você crê agora aí onde você está, comece a deixar o Espírito Santo te levar a imaginar a situação sendo completamente diferente. Comece a visualizar essa situação contrária do que você está vivendo hoje. E diante dessa situação, que você não venha falar o que você vê, mas pare, pense e comece a falar como Deus vê essa situação. Não fale o que está no seu coração, mas o que está no coração de Deus. E Ele diz, é possível. Ele te chama hoje a crer nesse milagre e a declarar com a sua boca que é possível. Por isso fale aí onde você está, que você crê no milagre, que é possível viver o sonho de volta, que é possível ver a situação transformada. Dê nome aí ao seu milagre, dê nome aos seus dias. A autoridade de Deus está sobre você hoje, jovem, para você nomear o seu dia e a situação que você está vivendo. Então comece a declarar palavras de bênção, palavras de cura, de restauração. Recebe no seu interior, Senhor, assim como Ezequiel profetizou, e ali aqueles ossos, o teu fôlego de vida foi soprado. Nós declaramos espírito de vida e ressurreição, sopra sobre esses ossos secos, sopra sobre cada coração agora e faz reviver o sonho, o chamado, a eleição, traz de volta a alegria que se perdeu, traz de volta, Senhor, e
Levanta jovens fortes nessa noite. Ah, Senhor, nós declaramos agora, faz reviver esses ossos, Senhor, faz brotar o Teu Espírito e que se levante nessa noite um grande exército, um exército de jovens que temem ao Senhor, um exército de jovens que não desanimam, que não voltam atrás, mas são canais da bênção e da glória de Deus nessa terra. Que a Tua presença não falte, que cada um agora receba vida, alegria, paz, unção e tudo que eles precisam para serem conquistadores e vitoriosos. A unção de conquista está sobre nós. Recebe no seu interior agora esse fôlego de conquista, para você ser o melhor aluno na sua faculdade, o melhor profissional no seu trabalho, o melhor aluno na sua escola, o melhor filho dentro de casa, o melhor esposo e esposa. Recebe essa unção que te levanta como um conquistador, que o sangue que brotou da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos esteja sobre você e você se levante nessa unção de conquista, de milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E agora, queridos, eu não sei se você está assistindo hoje o X-Gym pela primeira vez, ou se em algum momento da sua vida você já fez uma oração convidando a Deus a fazer parte do seu coração, da sua vida. E eu quero te fazer esse convite agora. Que você aí na sua casa, se você de verdade deseja viver o milagre, a conquista, como nós falamos aqui na palavra, não é algo automático. Requer uma entrega, requer uma decisão. E a decisão é quando nós chamamos Jesus a fazer parte da nossa vida, do nosso coração. Ali o milagre começa a acontecer. E ali o Senhor começa a gerar esse espírito de conquista. E eu te convido a fazer essa oração comigo nessa noite, aí onde você está. Coloque a mão no seu coração, só que é o seguinte, como nós falamos aqui, que a palavra da nossa boca tem poder. Mais do que a minha oração por você agora, é a sua oração. Que você vai declarar junto comigo, você vai repetir como Ezequiel, numa atitude de fé. Você vai declarar a palavra, repetir comigo. E você, e essa palavra terá poder de vida para que você prove um milagre, tá bom? Coloque a mão no seu coração e repita comigo então essa oração, dizendo: Pai, eu hoje me rendo à Tua presença nessa noite. E eu convido a Jesus a vir fazer parte da minha vida e de tudo que eu sou. Eu reconheço que Jesus veio a este mundo e morreu naquela cruz. E ali levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Ali na cruz Jesus levou o meu pecado. E hoje eu me arrependo por viver longe de Ti, Senhor. Eu declaro que eu sou pecador e que eu preciso de um Senhor e de um Salvador. E eu reconheço a Jesus agora como meu único Senhor, Senhor da minha vida e meu Salvador. Eu reconheço a obra perfeita da cruz, que tira hoje todo o peso, toda a opressão. E assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele tem poder para ressuscitar aquilo que estava morto no meu coração. Vem Espírito de vida, de ressurreição e milagres, porque hoje eu me levanto como um filho de Deus e como conquistador. Amém, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém. Essa palavra de fé, de conquista e de milagre é para você, filho de Deus. Que você viva os seus melhores dias, a sua melhor semana e que tome a decisão de todos os dias de falar, não o que está no próprio coração, mas o que está no coração de Deus. Que Deus te abençoe, uma semana excelente a todos e nos vemos no próximo X-Gym. Um grande abraço a todos.